Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui aguardando, dando um tempo para que todos possam começar a se conectar e nós possamos dar início a essa campanha que a irmã Gabi, a missionária Gabi, iniciou. Então vamos esperar alguns minutos, vamos esperar alguns momentos para que outras pessoas possam compartilhar e possam conectar-se. E a gente vai estar começando mais essa noite de ministração, essa palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Eu não tenho dúvida de que Deus trouxe você para se conectar nessa campanha, porque há um propósito de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para realizar em você e através de você. Então, não é à toa que você está conectado agora. Eu não sei em que parte do mundo, na verdade, você está, mas eu sei uma coisa: há um propósito grande que nos une, há um chamado poderoso que nos une, e esse chamado é Jesus Cristo. E nós queremos compartilhar a sua palavra que dá vida, que vivifica, que transforma, que nos leva a nos tornar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, eu estou feliz de poder estar aqui com você, compartilhando essa noite. Na verdade, na última campanha que a missionária fez, nós também estivemos juntos e compartilhamos uma palavra. E eu sei que hoje não vai ser diferente. A paz do Senhor, você que está se conectando, mandando uma mensagenzinha, Josiane. A paz do Senhor, Josiane. Que Deus te abençoe, que Deus possa estar derramando das suas grandes bênçãos sobre a tua vida. Mas como eu dizia, eu sei que não é à toa que Deus está nos unindo. Eu sei que não é à toa que Deus está nos conectando, mesmo que através da mídia, das redes sociais. Hoje em dia, uma grande ferramenta que nós temos é a rede social para poder compartilhar a palavra do Senhor. E eu louvo a Deus pela iniciativa da irmã Gabi de poder estar dando início. Eu acho que já está na hora da gente começar. Eu não quero delongar muito, eu quero respeitar o seu tempo e eu quero entrar direto na palavra do Senhor. Vamos ver, eu tenho certeza que outras pessoas vão se conectar à medida que eles vão vendo que nós estamos live, mas nós vamos começar. E eu queria nesse momento que, se nós pudermos, eu vou ajeitar aqui só o meu telefone, colocar bem aqui, aí fica mais fácil, com a mão livre, para a gente poder dar início. Mas eu gostaria, aonde você estiver, que você pudesse fechar os seus olhos. E nós vamos começar orando, nós vamos começar entregando ao Senhor esse momento, pedindo a Deus que tome a frente de cada palavra que seja falada, que haja um direcionamento da palavra de Deus vindo direto para o seu coração, que eu creio na palavra quando ela diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas toda palavra que sai da boca de Deus, ela tem um destino marcado. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela tem um direcionamento. Toda palavra que sai da boca de Deus, na verdade, ela encontra o espaço certo, o local certo, o alvo certo, e esse espaço é o seu coração. E nenhuma palavra volta vazia. A Bíblia diz que assim como a chuva desce sobre a terra e não volta para ela sem cumprir o propósito, assim também a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito pelo qual foi enviada. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu estou diante, Senhor, do teu povo, eu estou diante da tua palavra, eu estou diante dessa oportunidade que o Senhor nos permite, Senhor, está compartilhando a tua palavra, Senhor, para tantas pessoas que, na verdade, a gente nem conhece, mas sabemos que há uma unidade pelo poder do nome de Jesus, há uma causa nobre que nos une, há uma palavra que nos une, Senhor, e nós colocamos diante do Senhor agora cada homem, cada mulher,
cada pessoa que está conectado, cada pessoa que está se preparando para conectar, meu Deus, agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que toda palavra que seja lançada, toda palavra que seja direcionada, que toda palavra, Senhor, venha encontrar agora um coração, Senhor, fértil, um coração, Senhor, aberto, Senhor, um coração pronto para receber a palavra. Senhor, toda mente agora, eu ordeno pelo nome de Jesus Cristo, que seja trazida cativa em obediência a Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de depressão, todo espírito de opressão, todo espírito, Senhor, de derrota, de fracasso, Senhor, eu repreendo agora no nome de Jesus Cristo e declaro agora, Pai, que o teu poder vai transformando esta mente, que o teu poder vai transformando esta vida, que o teu poder, no nome de Jesus, vai transformando agora, Senhor, cada coração, Senhor, cada intenção, Senhor, o quadro que essa pessoa se encontra agora, Senhor, seja o quadro que ela estiver, Senhor, seja na dor, seja no luto, seja no pranto, seja na lágrima, Senhor, converte agora essa situação em gozo, converte agora, meu Deus, em alegria. Senhor, em nome de Jesus, eu ministro vida, eu ministro saúde, eu ministro esperança, eu ministro a tua palavra, que vem, Senhor, como um bálsamo sobre esta vida, trazendo renovo, trazendo alegria, trazendo gozo, trazendo paz, trazendo transformação, trazendo a unção do teu Espírito Santo sobre a vida desta pessoa. Agora eu declaro, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que concorda comigo, diga amém, e amém, e amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Deixa eu só compartilhar com você, meu nome é pastor Glaze Howell, eu moro aqui no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Nós já estamos morando aqui nos Estados Unidos há um pouco mais de 20 anos. Na verdade, eu sou brasileiro, mas eu tenho mais tempo morando nos Estados Unidos do que no Brasil. Apesar de nós termos passado um tempo pastoreando ali na cidade de Salvador, foi um tempo maravilhoso e Deus nos proporcionou grandes coisas na época que estivemos lá. Hoje em dia nós congregamos numa igreja chamada Seacoast. Nós temos um ministério de tradução de todos os cultos para vários idiomas. Eu estou liderando esse grupo. Nós traduzimos para o português, para o espanhol, para o francês. Em breve também estaremos traduzindo para outros idiomas e Deus está abrindo umas portas extraordinárias. Nós também temos um projeto ali em Cuba, na cidade de Camagüey. Todos os anos nós estamos em viagens missionárias para Cuba e nós fazemos treinamento de líderes, avivamento e fazemos evangelismo, levamos também muitas doações de presentes, roupas e remédios. Enfim, Deus tem nos colocado aí fazendo um pouquinho de cada coisa para glorificar o nome do Senhor, e eu sei que e tudo que nós fazemos é pouco ainda diante do que Deus tem para fazer. Mas já é o bastante falar de mim. Vamos entrar direto naquilo que importa, não é verdade? Que é a palavra de Deus. Então eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Tem uma mensagem que Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que vai ser de grande bênção para a sua vida. Abra sua Bíblia comigo, se você está acompanhando, no livro de 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, quando Samuel ele vai ungir Davi como rei de Israel, mesmo Davi ainda sendo moço e não estando preparado para assumir o trono. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra e Deus vai falar contigo através dessa mensagem. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, nós vamos ler 2 versículos, o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Vamos começar no versículo número 6. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem.
pois o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, porém o Senhor vê aquilo que está no seu coração. Essa passagem é uma passagem muito forte. Essa passagem é uma passagem onde Samuel é chamado pelo Senhor, é chamado por Deus, e Deus lhe diz: olha, você precisa ir até a casa de Jessé, o belemita, porque eu escolhi dentre os filhos de Jessé um rei para mim. Você sabe que Saul, nesta época, ele tinha se corrompido, e Deus falou para Saul: Saul, eu vou rasgar o teu reino de diante de ti. Você não é mais digno desse reino, eu vou colocar na mão de uma pessoa que tem o princípio que eu tenho, que tem o coração que eu tenho, que tem o propósito que eu tenho, que tem a visão que eu tenho, que está sincronizado comigo, tanto no objetivo, no querer, no desejar. Sabe, queridos, às vezes não é tanto a capacidade que um homem tem, mas é um coração disposto que ele tem, um coração disponível que ele tem. Na verdade, eu vou mais ainda além, vou dizer o seguinte: às vezes nós temos pessoas que são extremamente qualificadas para estar em posição e em cargos que Deus quer, mas na verdade as suas qualificações, elas ficam pequenas diante de um coração aquebrantado, de um coração contrito, de um coração que está alinhado com os propósitos de Deus. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Olha, estão me perguntando aqui qual o capítulo que nós lemos. Estamos lendo em 1º livro de Samuel, capítulo 16, versículo número 6 e número 7. Como eu estava dizendo, querido, a sua atitude alinhada com o coração de Deus vai levar você a lugares que outras pessoas que são mais qualificadas do que você ainda não chegaram. Mas hoje em dia, esse momento, essa palavra, eu quero falar para você um pouco sobre discernimento. Discernimento. Você sabe que a gente não ouve muito falar sobre discernimento. A gente não ouve falar sobre a capacidade de identificar, a capacidade de escolher, a capacidade de você identificar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Eu tenho visto como pastor, eu tenho visto como líder, no meio de homens que são levantados como líderes, no meio de ovelhas, no meio da igreja. Uma das coisas que a igreja de Cristo está em carência se chama a capacidade de discernir aquilo que é de Deus e o que não é. Uma das perguntas que eu mais escuto: pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Pastor, isso é de Deus ou não é de Deus? Essa palavra que eu estou escutando vem de Deus ou vem do diabo? Pastor, eu estou confuso. Eu não sei se vou, eu não sei se fico. Nós estamos vivendo uma crise de discernimento. O povo de Deus, eles não conseguem mais discernir a voz de Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus, o conhecimento de Deus. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa em nome de Jesus Cristo. Você precisa estar alinhado com Deus para conhecer o coração de Deus. Um homem que conhece o coração de Deus, uma mulher que conhece o coração de Deus, uma pessoa que conhece o coração de Deus, ele jamais pode ser confundido. Ele não é levado por doutrina nenhuma. Ele sabe aonde está a vontade de Deus, ele sabe onde está o desejo de Deus, ele se alinha aos propósitos de Deus. E quando um homem se alinha aos propósitos de Deus, não existe diabo que possa mover este homem, esta mulher, diante daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu fico me perguntando muitas vezes: eu não sei se eu vou, pastor, eu não sei se eu fico, eu não sei se eu me caso, eu não sei se eu me separo. Aqueles que estão casados estão querendo se separar, os que estão solteiros estão querendo casar. A verdade é que nós vivemos uma crise de discernimento. Nós não temos intimidade suficiente com o Espírito Santo para saber qual é a sua vontade, para entender qual é o seu propósito. Na verdade, deixa eu compartilhar, abrir o meu coração com você. É verdade que existem momentos na nossa vida, inclusive muitas vezes na minha vida também, nós temos dúvida.
dúvida o que é que Deus está fazendo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós vamos entrar e vamos falar um pouco dessa palavra, e eu quero que você anote, eu quero que você escreva, eu quero que você guarde no seu coração, porque eu sei que essa palavra vai servir para a sua vida, não apenas hoje, no momento que você está passando, não apenas hoje, no dia que você está passando, na crise que você está passando, na dificuldade que você está passando, mas essa palavra, ela vai ressoar como um sino na sua vida, no seu coração, e você vai usar essa palavra por muitos dias, você vai ajudar outras pessoas, dizendo, olha, eu escutei uma mensagem que me falava o coração, eu me escutei uma mensagem que eu quero que você saiba que Deus, Ele precisa que você discirna qual é a vontade perfeita, soberana e idêntica de Deus para a sua vida. A Bíblia nos diz que discernimento é um processo de tomada de decisões sábias. É um processo pelo qual todo homem prudente, ele age com discernimento. Provérbios diz assim, no Provérbios capítulo 13, versículo 16 diz assim, todo homem prudente age com discernimento, mas o insensato põe em evidência a sua loucura. Isso é fato. Quando a gente começa a ver pessoas tomando decisões de qualquer maneira, a gente vê a insensatez de muito cristão. Na verdade, outra palavra para insensatez é imaturidade. Oh, irmão, como a gente está cheio de maturidade na igreja. Como é que a gente está cheio de maturidade no meio do povo de Deus? Quantas pessoas estão tão imaturas, tão sensíveis, que elas não conseguem discernir o agir de Deus. Elas não conseguem discernir como Deus está se movimentando, o que é que Deus está fazendo. Na verdade, muitas pessoas, elas estão preocupadas mais com discernir quando vai chegar a sua bênção, quando vai chegar a sua vitória, quando vai chegar o seu dia. Ei, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. O princípio de um homem maduro, de uma mulher maduro, não é sobre o que Deus está fazendo para te abençoar, mas sim para o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas, para o que Deus está fazendo na vida do teu irmão, para o que Deus está fazendo no meio da tua igreja, para o que Deus está fazendo no meio da tua comunidade, no meio dos teus irmãos, no meio da tua família. Um homem que é maduro, uma mulher que é madura, um crente que é maduro, ele sabe discernir o tempo, ele sabe discernir o que Deus está fazendo, ele sabe discernir quando Deus está agindo. E ele, na verdade, não se preocupa muito com a sua vida, porque ele entende que a vida dele está na mão de Deus. A Bíblia diz que, na verdade, quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais eu me debruço diante da palavra, eu entendo que nós precisamos de discernimento. Discernimento para quê? Para lutar as lutas que nós temos que lutar e para fugir das lutas que nós não temos que lutar. Querido, você sabia que existem lutas que você, na verdade, tem que fugir? Existem momentos na sua vida que você não foi chamado para lutar, que você foi chamado para fugir. Como também existem momentos na sua vida que você não foi chamado para fugir, mas você foi chamado para permanecer firme e lutar com todas as armas que Deus te deu. Escuta só, olha o que Tiago fala. Tiago diz assim, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago está dizendo que existem momentos na nossa vida que nós temos que fugir. Tiago está sendo bem claro, dizendo, olha, existem momentos que você tem que se colocar diante do propósito de Deus, você tem que resistir ao diabo firme, mas olha, você tem que, na verdade, o diabo fugirá de vós, você tem que se submeter e o diabo vai fugir de você. Ou seja, você vai lutar com as armas de Deus, e essas armas de Deus, debaixo da autoridade de Deus, vão fazer o diabo fugir da sua vida. Mas também Paulo, ele diz assim, fugir de toda a aparência do mal. Discernimento é uma coisa tão importante que ela nos dá a capacidade de discernir quando nós temos que lutar e quando nós temos que fugir. Quando nós temos que enfrentar e quando nós temos que retroceder. Você sabe que tem um ditado que diz assim, eu escutei muito isso, eu não volto para trás nem para pegar impulso. Sabe que, teoricamente, é verdade, é uma coisa muito boa a gente sempre andar para frente. Mas existem momentos na nossa vida, querido, que nós precisamos retroceder, nós precisamos recuar, nós precisamos voltar um pouco, nós precisamos dar um passo atrás. Sabe por quê? Porque existem momentos que uma luta, ela pode ser evitada. Uma batalha, ela pode ser apaziguada.
Uma batalha, ela pode ser enfrentada através do discernimento e saber, será que vale a pena envolver os meus esforços nessa luta que não vai trazer resultado? Às vezes o nosso orgulho, ele se mete no caminho. Às vezes a nossa vontade própria, aquela vontade de brasileiro de não dar o braço a torcer, de não desistir, de não querer, de não querer reconhecer que está errado. Olha, sabe, querido, existem momentos na nossa vida que vale a pena a gente dizer, olha, você sabe de uma coisa? Pensando melhor, eu estava errado. Eu pensando melhor, eu não deveria ter lutado, eu não deveria ter enfrentado essa situação. Se eu tivesse tido um pouco mais de discernimento, eu daria um passo atrás. Quantos de nós, se nós olhamos para a nossa vida, para o nosso passado, existem momentos que nós deveríamos ter dito, sabe de uma coisa, nesse momento da minha vida, naquela situação eu deveria ter tido um pouco mais de discernimento, eu deveria ter tido um pouco mais de sabedoria e ter voltado atrás. E ter tomado uma atitude diferente. E ter ouvido a voz de Deus. Ter discernido a vontade de Deus. O discernimento espiritual, querido, ele nos foi dado para nós não vivermos em aflição. Na verdade, para nos ajudar a viver na verdade. Deus tem interesse que você viva na verdade. E o discernimento espiritual, na verdade, ele é um dom espiritual. Você vai encontrar isso lá no livro de Coríntios. Você vai ver que um dos dons é discernimento. Não apenas o discernimento generalizado, mas o discernimento de espíritos. Sabe, queridos, quando nós pedimos a Deus o batismo com o Espírito Santo e que o Espírito Santo começa a fluir na nossa vida, muitos querem profetizar, muitos querem falar em línguas, dons de milagres, dons disso, mas poucos eles pedem o discernimento. Você sabe o que quer dizer discernimento de espírito? Na verdade, o discernimento de espírito, ele é o discernimento de uma força que atua de maneira sorrateira. Discernir espírito é discernir a força, a atmosfera de um ambiente. É você chegar em um lugar, é você chegar em um determinado ambiente e você saber o que está influenciando aquele lugar, o que está influenciando aquela pessoa, o que está influenciando a sua família, o que está influenciando o seu ambiente de trabalho. Sabe, querido, é importante você saber o que está acontecendo. Quando os olhos carnais falham, somente o espiritual pode permanecer. Na verdade, eu tenho uma história que eu quero compartilhar com você. Eu acho essa história uma das histórias mais lindas da Bíblia. A gente quase não ouve falar dela, mas está escrita no livro de 1 Reis. No livro de 1 Reis, capítulo 14. O versículo de número 5 e de número 6. A Bíblia fala de um rei chamado Rei Aías. Você não vai ouvir muito falar no Rei Aías, porque o Rei Aías foi um rei muito mau. E como era muito normal na época do povo de Israel, quando um rei fazia o que era mal aos olhos do Senhor, o seu reinado era muito curto. O rei Aías durou muito pouco tempo, mas aconteceu um fato interessante na vida do rei Aías. A Bíblia diz que o seu filho estava doente e estava com uma enfermidade de morte. E o rei Aías tem uma grande ideia de dizer para sua mulher, ô mulher, vai até o profeta, o rei era Jeroboão, o nome do profeta era Aías. O rei Jeroboão falou assim, olha, mulher de Jeroboão, vai até o profeta Aías e fala com o profeta Aías. Qual vai ser o resultado da vida do nosso filho? O que é que vai acontecer? O que é que Deus está dizendo para o nosso filho? Na verdade, querido, o rei Jeroboão, ele falou para sua esposa e disse assim, olha, mas você não deve ir da forma que você está vestida, como rainha. Se disfarce como uma mulher qualquer e vai até o profeta disfarçada. Porque o profeta assim vai saber que você não é a mulher do rei e ele vai te falar a verdade. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Quantos de nós sabemos que a vida, ela sempre vem de forma disfarçada? Toda artimanha do diabo, ela nunca se apresenta da forma que ela deve ser. Ela sempre vem disfarçada. Eu acho interessante que o rei Jeroboão, ele achou que poderia enganar a Deus usando disfarces. Sabe, querido, isso mostra uma coisa interessante. Todos nós, às vezes nós queremos colocar disfarces diante de Deus. Às vezes nós queremos colocar máscaras.
Às vezes nós queremos colocar uma roupa diferente, nós queremos colocar uma atitude diferente, nós queremos nos disfarçar para dizer assim, olha Deus, eu estou escondendo de todo mundo, mas você sabe muito bem que Deus não se engana. Deus não se engana com a tua máscara, Deus não se engana com a tua mentira, Deus não se engana com a tua atitude de santo. Olha, irmão, deixa eu te falar e eu vou te falar na verdade, porque essa é a palavra de Deus. Deus, ele não se engana, porque você tem atitudes que você acha que as outras pessoas estão percebendo uma coisa, mas Deus não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dele. O homem pode até cair nos disfarces do outro homem, mas a Bíblia diz que Deus olha para o coração. A mulher do rei Jeroboão, ela se disfarçou e foi até o profeta. E o que eu acho interessante nessa passagem é que o homem de Deus, ele tem revelação de Deus. O versículo 5 diz assim, e sucedeu que, o versículo de número 5 diz, porém disse o Senhor a Aías, eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque ele está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que entrando ela, fingirá ser outra pessoa. Aleluia! Oh, glória! Ei, irmão, deixa eu te falar. Deus é um Deus que ele revela o coração do homem. Deus é um Deus que revela a atitude de quem está armando uma cilada contra a tua vida. Deus é o Deus que revela o profundo e oculto. Deus é o Deus que revela, ele descortina a tua vida, ele descortina os propósitos do inimigo, ele abre as cortinas das artimanhas maquiavélicas do diabo. E ele mostra para o homem de Deus o que está por detrás, aquilo que estão falando, aquilo que estão tramando, aquilo que estão dizendo. Oh, glória! Eu amo ao meu Deus porque ele é um Deus tremendo. Eu amo a Deus porque ele revela aquilo que está oculto. A Bíblia diz no versículo 6, e sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, quando a mulher de Jeroboão estava entrando ela pelo caminho, disse-lhe ele, entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Irmão, a verdade é que diante de Deus ninguém pode se esconder. A verdade é que diante de Deus não há disfarce que oculta o teu coração. Na verdade, a Bíblia diz que todas as coisas estão diante dos olhos do Senhor e não há nada que se esconda do seu poder. Ei, irmão, quem disse que você que está assistindo hoje pode se esconder de Deus? É você mesmo que eu estou falando. Quem disse que você pode se esconder da mão poderosa de Deus? Quem disse que você pode se esconder daquilo que Deus quer fazer na tua vida? A Bíblia diz que o salmista Davi, ele diz, Senhor, se eu for para o mais profundo do mar, ali o Senhor está. Se eu subir ao mais alto dos céus, ali o Senhor também está. Se eu for para os lugares mais longínquos da terra, ali o Senhor tem a sua morada. Ei, você não pode se esconder de Deus. Deixa eu falar isso para você mais uma vez. Não existe lugar no mundo que você vai se esconder de Deus. Deus conhece o teu coração. A Bíblia diz que as palavras, antes que elas venham a ser pronunciadas pela tua boca, o Senhor conhece a tua vida. Aleluia. Oh, xarabaladecandarabassoudequebia. Deus é tremendo, Deus é poderoso. Deus conhece a tua vida. A mulher do rei Jeroboão tentou disfarçar-se diante de Deus. E eu sei que existe uma pessoa que está me vendo agora. Você está tentando se esconder de Deus. Você está tentando se disfarçar. Você está tentando se chegar a Deus de uma maneira que não é você. Olha, deixa eu te falar uma coisa que Deus precisa que você saiba. Não existe nada que você pode fazer que vai te afastar de Deus. A Bíblia diz que Deus está nos céus e você está na terra. Mas o Senhor está perto da tua vida. O Senhor está bem perto de você. Aí onde você está. Aí mesmo nesse lugar que você está me ouvindo. Eu não sei se você está me ouvindo pelo seu telefone, se você está em casa, na sua sala, no seu quarto, no seu carro, não sei. Mas aí mesmo onde você está,
O Senhor está esquadrinhando o teu coração, o Senhor está falando contigo, o Senhor está dizendo, olha, você tem se escondido de mim, mas eu sou o Deus que não vê aparência, eu sou o Deus que não julgo pela cara, eu conheço o teu coração, eu sei quem você é, eu sei aonde você está, eu sei o teu nome, eu sei o teu endereço, eu sei os teus fracassos, eu sei a tua falha. Mas mesmo assim eu te amo, mesmo assim eu quero você perto de mim. Mesmo assim eu quero você. Por que você não se arrepende hoje? Por que você não dá uma volta de 180 graus? Por que você não diz, Senhor, até aqui chego hoje com os meus disfarces, com as minhas máscaras, mas hoje, Senhor, eu quero tirar. Eu quero tirar tudo aquilo que está diante dos meus olhos. Na Grécia Antiga, existia o Areópago, onde eles faziam as peças teatrais da época. E você sabia que na época, as pessoas que eram o que a gente considera hoje os atores e as atrizes, o nome que era usado para descrevê-lo eram hipócritas. E aí surge a nossa palavra hipócrita na língua portuguesa. Hipócrita é aquela pessoa que personifica, ou ela vive uma imagem que não é a sua imagem. Ela vive uma imagem que não lhe pertence. Ela está simplesmente atuando, viver uma vida que não é a sua vida real. Ô irmão, Deus não nos chamou para ser hipócritas. Deus não nos chamou para ser atores e atrizes. E no nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a sua vida hoje, tira essa máscara. Tira essa roupa que a mulher de Jeroboão tentou enganar o profeta de Deus. Tira da tua cara, irmão, toda máscara. Seja uma pessoa transparente diante de Deus. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado, nem um coração contrito. Você quer se achegar a Deus? Quebranta teu coração. Você quer se achegar a Deus? Arranca as máscaras da tua vida. Quando não dependemos de Deus para discernir as coisas da vida, nós corremos um grande risco. Nós estamos falando sobre discernimento espiritual. Nós estamos falando sobre ser transparente diante de Deus. Quando nós não dependemos de Deus para discernir as coisas da nossa vida, nós corremos um risco de fazer alianças, de fazer pactos, de tomar atitudes que independem de Deus. E quando tomamos atitudes sem Deus, Deus diz, você tomou atitude, então você vai viver com as consequências da sua própria atitude. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. A partir do versículo 3, conta a história de Josué. Só que na história de Josué, nós conhecemos o final da história, quando Josué, no capítulo 23, faz a grande declaração, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas antes de toda essa trajetória, a Bíblia fala que Josué ele não consultou a Deus. A Bíblia fala que logo após a sua vitória sobre Jericó, aonde ele teve um grande reconhecimento diante do povo, houve uma batalha sobre uma cidade chamada Ai, onde ele teve uma derrota temporária, logo após uma vitória grande. Mas saindo daquela vitória, a Bíblia diz que ele estava no caminho da sua peregrinação. E a Bíblia diz que alguns homens de uma terra muito longínqua chamada Gibeon, os famosos gibeonitas, eles tiveram uma excelente ideia, uma grande ideia. Eles disseram, olha, vamos colocar roupas, vamos nos disfarçar, vamos colocar sobre nós pó da terra, roupa rasgada, e vamos levar pão velho conosco, porque isso vai mostrar para Josué que nós vivemos em uma terra muito longe. E quando nós contarmos a história para Josué, isso vai fazer a nossa história ser real diante dele. Ô irmão, deixa eu lhe falar uma coisa, você não tem ideia o quanto você precisa
ter discernimento sobre as coisas da tua vida. A Bíblia diz que Josué escutou aquela história, bem como os líderes de Israel. E a primeira coisa que Josué fez foi, ele não consultou a Deus. Essa foi uma das poucas vezes que Josué não consultou a Deus. E a Bíblia diz que ele fez uma aliança com Gibeon. Ele falou, olha, nós não vamos matar nenhum gibeonita. Na verdade, nós vamos fazer dos gibeonitas nossos escravos. Irmão, deixa eu falar uma coisa bem sincera. Chega aqui pertinho para você escutar o que eu vou te falar. Quando você não consulta a Deus sobre as circunstâncias da tua vida, você corre um risco de fazer aliança com aquilo que Deus detesta. De você tornar ou trazer para perto aquilo que Deus quer manter longe da sua vida. Quando você toma uma atitude aonde você não discerniu a vontade de Deus, você corre um grande risco de abraçar aquilo que Deus rejeita ou de rejeitar aquilo que Deus quer abraçar. A Bíblia diz que Josué, ele fez um pacto com os gibeonitas. E aquele pacto que ele fez custou caro para o povo de Israel durante todos os anos da sua vida. Irmão, eu não sei quais as decisões que você está para tomar. Eu não sei o que é que está diante dos teus olhos, qual a situação que Deus está colocando diante de você. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Você precisa consultar a Deus. Nós precisamos consultar a Deus. Em tudo que nós fazemos da nossa vida, nós precisamos consultar a Deus. Discernimento é algo muito importante. O profeta Samuel, no texto que nós acabamos de ler, ele precisou aprender uma lição muito dura. A lição de aprender a discernir o que se vê. O versículo 6 do capítulo 16, do primeiro livro de Samuel, aonde nós lemos, diz assim: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Deixa eu te explicar uma coisa. Samuel entra na casa de Jessé. Jessé coloca 6 dos seus 7 filhos diante de Samuel. A primeira coisa que Samuel não jejuou, Samuel não orou, Samuel não fez nada de especial. A primeira coisa que Samuel faz é olhar para Eliabe, o mais boa pinta dos filhos de Jessé, o mais alto, mais forte, o que tinha mais porte de rei, e ele julga na sua própria maneira, no seu próprio discernimento, com os seus olhos carnais, ele diz: está diante do Senhor o seu escolhido. Irmãos, quantos de nós, a gente olha para uma situação e a primeira coisa que a gente fala é: isso é de Deus. Só Deus poderia fazer algo assim. A gente pensa logo nas coisas boas e a gente julga pela aparência. A Bíblia diz que Deus não é um Deus que julga por aparência. Quando eu e você, nós julgamos pela aparência, nós excluímos as possibilidades que Deus tem de nos surpreender. Você sabia que, na verdade, nessa história, Samuel não foi o primeiro que julgou. Na verdade, o primeiro que julgou, o primeiro que escolheu Eliabe como rei, foi Jessé. Na verdade, Jessé, ele olhou para o seu filho e falou: quem dos meus filhos pode ser o rei? Só pode ser o mais velho, o mais forte, o mais bonito, o mais capaz. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus não usa a capacidade humana. Deus tem um padrão de escolha diferente do nosso. Deus não olha como nós olhamos. Deus olha para o coração, Deus não olha para o que está diante dele. A Bíblia diz que quando Jessé escolheu, quando Samuel escolheu, eles automaticamente aniquilaram, eles separaram, eles disseram: nós não queremos nenhuma outra opção que Deus possa ter.
Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem uma opção que você nem sabe qual é ainda. Deus tem uma palavra que você nem ouviu falar ainda. Deus tem uma saída para a tua vida que você ainda nem concebeu. Paulo disse, coisa que olhos não ouviram, coisas que ouvidos não ouviram, coisas que não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que esperam nele. Ei, você está dizendo, a minha bênção vai vir de tal lugar, a minha bênção vai vir através de fulano de tal, a minha bênção é essa, é aquela, e Deus está dizendo, olha, eu preparei coisas para você que você nem sabe, coisas que são gloriosas demais, coisas que são grandes demais. Por que você está excluindo aquilo que Deus quer fazer de surpresa na tua vida? Por que você está elegendo aquilo que Deus nem elegeu? Sabe, tem muita gente escolhendo Eliabe, quando Deus está rejeitando Eliabe. Olha, Eliabe não é a tua bênção. Eliabe pode até parecer bênção. Eliabe pode até ter cara de bênção. Eliabe pode ter até pinta de bênção. Mas Eliabe não é a tua bênção. Eliabe não é a escolha de Deus para a tua vida. Pode ser a tua escolha, mas não é a escolha de Deus para a tua vida. Na verdade, a escolha que Deus tem para você, ela é menor. A escolha que Deus tem para você é mais jovem. A escolha que Deus tem para você está ainda nas malhadas, ainda nem chegou, ainda não tem nem lugar. Na verdade, ele foi excluído. Ei, todos excluíram aquilo que Deus preparou para a tua vida. Ninguém dá crédito, ninguém crê, ninguém sabe de onde vai vir, como vai vir. Talvez ainda nem está pronto, nem está na tua presença ainda, mas Deus está dizendo, por que você está excluindo aquilo que você nem sabe que eu escolhi para a tua vida? Eu fico surpreso, porque Deus é um Deus que escolhe aquilo que o homem rejeita. Não julgue pela aparência, não julgue pelo óbvio. A Bíblia diz que eu e você, no livro de Coríntios, 2 Coríntios, fala, porque nós vivemos pela fé e nós não andamos pelo que nós vemos, nós caminhamos por fé. Você sabe que o povo de Israel, no capítulo 17 de Êxodo, eles chegaram a um lugar chamado Refidim. E quando eles chegaram em Refidim, não havia água e todos estavam morrendo de sede. Eles começaram a murmurar, começaram a reclamar com Deus, começaram a falar mal de Deus. Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para morrer. Melhor que a gente tivesse morrido lá no Egito, comendo as cebolas. Pelo menos nós tínhamos água para beber, para dar aos nossos animais, para dar aos nossos filhos. E a gente tem uma tendência muito, muito rápida de reclamar. Nós temos uma tendência muito ligeira, muito rápida de quando as coisas saem um pouco fora do nosso controle, de nós começarmos a jogar na cara de Deus, a falar mal de Deus, a reclamar de Deus. Cadê Deus? Aonde está o meu Deus? A verdade, querido, deixa eu te contar aqui um segredo. Deus tem resposta para você, da onde você não imagina. A Bíblia fala que eles chegaram a Refidim e começaram a reclamar porque não tinha água. Deus nunca vai te mandar para um lugar se ele não já tem uma provisão para a tua vida. Deus nunca vai te mandar fazer uma coisa se ele já não tiver preparado a resposta e toda a provisão que você precisa. A Bíblia diz que Deus fez sair água da rocha. Ninguém viu a água. Ninguém sabia que ia sair água da rocha. Ninguém sabia que havia água escondida por trás da rocha. Assim como você não sabe de onde virá a tua bênção, quem disse que Deus não tem água atrás da rocha, que está hoje como um empecilho na tua vida? Quem disse que essa rocha que hoje está bloqueando o teu caminho, está sendo uma tribulação na tua vida, Deus não pode fazer água sair dessa rocha e você ser um abençoado, você ser um vitorioso, você ser mais do que vencedor? Deus tem uma saída. Deus tem uma resposta. Da onde você não espera, da onde você não sabe. Aquilo que você está ignorando, aquilo que você está desconsiderando, aquilo que você está colocando de lado, é aquilo que Deus quer usar. Eu acho irônico. Eu acho Deus um Deus de multiforme graça. Eu acho Deus um Deus de extrema sabedoria. Quando a Bíblia fala o relato da multiplicação dos pães e dos peixes, a Bíblia contabiliza apenas os homens. A Bíblia fala de 5.000 homens. Você já parou para pensar
que as mulheres nunca foram incluídas e nem as crianças foram incluídas naquela contagem? Os estudiosos dizem que havia pelo menos 10 mil pessoas ali, no mínimo 10 mil pessoas. Mas somente os homens foram contabilizados. Mesmo o autor desse relato, ele ignorou as mulheres e ignorou também as crianças. Mas o que eu acho irônico de tudo isso, sabe o que é? É que Deus escolheu aquilo que não foi incluído na história. Deus escolheu os excluídos para trazer o milagre. Na verdade, a grande multiplicação dos peixes e dos pães aconteceu por causa de uma pessoa que não estava incluída na história. Um garotinho que a sua mãe havia preparado um lanche para ele, com 5 pães, 2 peixes. A Bíblia diz que foi através daquele que não foi incluído na história que Deus trouxe uma grande libertação, que Deus fez um grande milagre. Existem coisas na tua vida que você está excluindo, existem portas que você já descartou, existem pessoas que você olha para ela e diz, não vem de nada, não tem nada para me abençoar, e Deus está dizendo, você não sabe de nada. São daqueles que você está ignorando que eu vou te abençoar, são daqueles que você não contabilizou, que eu estou contando para derramar uma grande bênção sobre a tua vida, para derramar uma grande palavra sobre a tua vida, para trazer uma grande vitória no teu caminho. Aleluia! Oh, Deus tremendo e poderoso. Se você crê, diga amém. Se você crê, diga, Senhor, eu tomo posse. Se você crê, diga, Deus, essa palavra é minha. Se você crê, diga, Senhor, hoje eu mudo a minha vida, eu mudo a minha história, porque eu entendo que aquilo que Deus tem é maior, porque eu entendo que aquilo que Deus preparou é melhor. Eu não vejo, eu não sei, eu não conheço, eu posso nem discernir, mas eu sei que Deus já preparou a minha vitória e Ele está chegando. Deus já preparou a minha bênção e eu sei que eu vou encontrar lá em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Deus é fiel, irmão, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glorifica a Deus na tua vida, porque a tua bênção está chegando, irmão. A tua bênção está por trás de uma rocha, a tua bênção está onde ninguém está incluindo. A tua bênção é a palavra de Deus. Aquele que chamou, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ajeitar o telefone aqui, que ele está ficando torto. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Quando nós... Mas deixa eu continuar, porque senão a gente vai ficar muito tarde. Quando nós julgamos pelas aparências, quando nós julgamos diante daquilo que está diante dos nossos olhos, quando nós não usamos os padrões de Deus, quando nós não usamos a forma de Deus, nós temos uma tendência, nós corremos um grande perigo. Nós trazemos o nosso julgamento do espiritual para o terrenal, do mundo espiritual para o mundo terreno. Quando nós temos a atitude de Samuel, quando nós usamos das artimanhas, não das artimanhas, mas dos artifícios de Samuel, de olhar o que está diante de nós e dizer, aqui está a bênção do Senhor. Nós julgamos agora não intenções do coração, nós não julgamos a pureza do coração, nós não julgamos o propósito do coração, mas nós começamos a julgar comportamentos. E aí, irmão, nós entramos numa área muito, muito complicada. Nós julgamos comportamentos. Quantos de nós já julgamos comportamento de outras pessoas? Quantos de nós já julgamos outras pessoas pelo que elas fazem? E a verdade é que nós estávamos totalmente enganados. Quando nós perdemos a percepção daquilo que é espiritual e começamos a julgar aquilo que é natural, quando nós tiramos o foco e a ajuda do Espírito Santo para nos direcionar no discernimento, e nós começamos a julgar por nós mesmos, porque nós sabemos, porque nós conhecemos, porque nós somos inteligentes e somos sábios, nós começamos a julgar comportamentos. E aqui eu quero chamar a sua atenção para alguma coisa muito importante. Julgar comportamento não é bíblico. Julgar comportamento não é o coração de Deus. Julgar comportamento, na verdade, nós entramos
em uma síndrome, nós entramos em um comportamento que teve o profeta Eli. Você lembra do profeta Eli? O profeta Eli, você vai lembrar dele quando eu lhe contar a história de Ana. A Bíblia fala que Ana era uma mulher que era temente a Deus. Ela era casada com um homem chamado Eucana. E havia uma mulher chamada Penina, que era uma rival sua. Na verdade, uma rival, elas tinham uma rixa, porque Ana não podia ter filho e Penina podia ter filho. E a Bíblia diz que Ana, ela queria ter filho. E ela estava no desespero da sua alma. E um dia ela resolveu ir para a igreja, ela foi para o templo. E a Bíblia diz que ela se debruçou, ela dobrou os joelhos e começou a orar. Irmão, não sei se você já chegou num ponto da sua vida onde você já dobrou os joelhos e começou a rasgar o seu coração diante de Deus, você começava a chorar compulsivamente. E você falava com Deus, na verdade, o gemido era tão grande da tua alma que você só conseguiria fazer gemidos. A única coisa que saía de dentro de você eram gemidos. E as suas palavras não faziam sentido. Você sabe que Ana estava nesse momento. Ana estava tão angustiada da sua alma, ela estava tão aquebrantada diante do Senhor, que ela não fazia sentido nas palavras, e eu imagino que Ana estava chorando compulsivamente, muitas lágrimas. E aí entra o profeta, na verdade o sacerdote em cena, se aproxima daquela mulher e diz: mulher, essa hora do dia, mulher, ainda não são nem 10 horas da manhã e você já está embriagada. Afasta de ti o vinho, mulher. Eu pergunto a você, como é que pode um pastor, um líder, um homem de Deus, que supostamente deveria enxergar com os olhos de Deus, ele olha para uma mulher que está angustiada da alma, que está aquebrantando diante de Deus, e ele pensa que a mulher está bêbada. Na verdade, queridos, deixa eu lhe falar uma coisa. Quando nós perdemos a sensibilidade com o Espírito Santo, quando nós perdemos a capacidade de enxergar da maneira que Deus enxerga, quando nós perdemos a sintonia, a sincronização com o Espírito Santo, nós começamos a julgar de forma independente de Deus. E nós começamos a julgar comportamentos, nós começamos a achar que é pecado aquilo que não é pecado, e nós começamos a achar que é santo aquilo que é pecado. Nós começamos a dar glória para as coisas que são da carne e nós começamos a rejeitar as coisas que são do Espírito. Nós começamos a aplaudir aquilo que é manifestação das coisas desta vida e nós rejeitamos aquilo que vem de Deus. A Bíblia diz que Ana foi rejeitada pelo sacerdote, o pastor da época, o homem de Deus da época, porque eles não estavam vendo e discernindo com os olhos de Deus. Ei, para de julgar comportamento. Depende de Deus. Dependa de Deus para tomar atitudes. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Quando nós começamos a julgar por nós mesmos, nós começamos a embriagar aqueles que são santos e deixamos, na verdade, elogiamos e aplaudimos aqueles que estão cheios de pecados. Precisamos aprender a discernir. Precisamos aprender a conhecer o coração de Deus. Aqui fica uma lição para mim e aqui fica uma lição para você. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê aquilo que está no coração. Ei, eu quero te perguntar nessa noite, o que é que está no teu coração? O que é que está no teu coração? Deus está olhando para dentro do teu coração. Deus está olhando para dentro da tua alma. As pessoas podem olhar para você e julgar as suas atitudes. As pessoas podem olhar para você e julgar o seu comportamento. Mas saiba que Deus não é assim. Deus não olha o seu comportamento. Deus olha
aquilo que está dentro da tua alma. Deus olha aquilo que está dentro do teu coração. Aqui me leva a uma pergunta. E eu prometo que eu já vou terminar. Eu não quero mais tomar o seu tempo. Eu quero ser bem direto naquilo que Deus tem para a sua vida. Isso me leva a um último ponto que eu quero compartilhar com você. Você sabe, diante de tudo que nós falamos, discernir o seu tempo. Uma das primeiras coisas que nós precisamos aprender a discernir é aprender a discernir o que nós vemos. Não podemos julgar como o homem julga. A segunda coisa que nós precisamos aprender a discernir é o que nós ouvimos. Muito importante, eu não vou ter tempo de falar sobre discernimento do que se ouve, senão a gente ia ficar aqui mais 1 hora. Mas você precisa aprender a discernir o que você ouve. Saiba disso. Tudo o que você ouve, ou vai gerar fé, ou vai gerar medo no teu coração. Se você ouve coisas que produzem, se você ouve coisas que geram fé, isso vai criar e vai fazer de você um homem e uma mulher mais cheio de fé, mais cheio de vida, mais alegre com a vida. Mas se você escuta aquelas coisas que vêm te colocar para baixo, isso vai gerar medo no teu coração, vai gerar angústia, vai gerar preocupação. Então, aprender a discernir o que se vê, aprender a discernir o que se ouve. E por último, aprender a discernir o seu tempo. E aqui eu quero compartilhar algo com você. Uma das coisas mais importantes que um homem de Deus e uma mulher de Deus, eles precisam saber, é discernir o seu tempo. Você deveria se fazer essa mesma pergunta. Será que eu sei em que tempo da minha vida eu estou vivendo? Eu não estou falando do tempo físico, o que se chama o Cronos. Eu não estou falando que eu tenho 20, 30, 40, 50 anos de idade, que eu vivo tanto tempo em tal lugar. Não é esse tempo que eu estou falando. Eu estou falando do Kairos, que é o tempo de Deus. É o tempo em uma linha reta, onde para Deus não existe começo, meio e fim. Você sabe discernir qual é o tempo de Deus para a tua vida? Você sabe discernir o tempo de começar e o tempo de terminar? Sabe de uma coisa, meu irmão? Minha irmã? Tudo na nossa vida tem um começo e tem um fim. Tudo na nossa vida tem um tempo para se plantar e um tempo para colher. Tudo na nossa vida, nós precisamos aprender a discernir em qual tempo nós estamos vivendo. Veja o que o versículo de número 11, nós estamos lendo em 1 Samuel, capítulo 16. Eu quero ler para você agora o versículo de número 11. Diz assim: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse Jessé: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porque nós não nos assentaremos até que ele venha até aqui. Irmão, eu acho essa palavra muito forte. Samuel, depois que ele aprendeu a ouvir a Deus, você vai ver nesse texto que Samuel, ele julga pela aparência, mas depois ele se retrata, ele ouve a voz de Deus. Ele diz: Samuel, não atente para a aparência, porque eu rejeitei, eu não vejo como o homem vê. Samuel então faz a voz de Deus ser ouvida, ele presta atenção na voz de Deus, e começam a se passar todos os filhos de Jessé, e nenhum deles é escolhido. Samuel fala: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Acabaram-se os moços? Não. Aquilo que Jessé estava escondendo e excluindo, Deus sabia onde ele estava. E Deus falou para Samuel: Samuel, nenhum desses é o meu escolhido. Então Samuel pergunta: acabaram-se os moços? Não, ainda falta o mais jovem. Mande chamá-lo, porque ninguém vai se sentar à mesa enquanto ele não chegar. Isso fala para mim e fala para você uma coisa muito importante. Existe um tempo para todas as coisas. Existe um propósito para todas as coisas.
Existem coisas na sua vida, na minha vida, que só vão acontecer quando tudo estiver alinhado e pronto para que a tua bênção seja colocada exatamente onde você precisa recebê-la. Existe um tempo determinado por Deus, existe uma palavra, existe um kairós de Deus, existe um tempo de Deus, existe um propósito de Deus. Irmão, existem pessoas que precisam se alinhar, existem pessoas que precisam crer, existem pessoas que estão longe e precisam chegar, e pessoas que estão aqui e precisam ir-se, para que o tempo de todas as coisas esteja preparado, para que quando vem a palavra de Deus sobre a tua vida, ela se cumpra no tempo de Deus, no kairós de Deus, na hora exata de Deus. Ninguém vai comer enquanto o moço não chegar. Em outras palavras, nada vai acontecer enquanto tudo não estiver alinhado para que a minha vontade seja estabelecida. Você está orando nessa campanha, você está jejuando nesta campanha. Hoje estamos no 17º dia da campanha. Você já está orando, você está jejuando, você está batalhando, se entregando, se derramando. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Há um tempo de Deus para a tua vida. Há um tempo de Deus para a tua bênção. Há um tempo de Deus para o teu chamado. Há um tempo de Deus para o teu propósito. Há um tempo de Deus para tudo que está escrito debaixo dos céus e da terra. Irmão, em nome de Jesus, tudo na tua vida precisa se alinhar de norte a sul, de leste a oeste. No tempo certo, a tua bênção vai chegar. Não existe demônio, não existe irmão que está falando, não existe fulano, não existe cicrano, não existe pastor, não existe evangelista, não existe ninguém nem nada que possa impedir a tua bênção quando Deus alinhar o tempo, quando tudo estiver pronto, quando aqueles que precisam chegarem, Deus vai te fazer assentar sobre a mesa e o óleo vai descer sobre a tua cabeça. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Você pode dar glória a Deus, você pode dizer, Deus, eu creio nessa palavra. Ninguém vai se assentar. Existe um lugar guardado para o escolhido. Existe um jovem que está por trás das malhadas, ninguém o colocou no meio, ninguém o incluiu. Mas o lugar dele está guardado por Deus. E ninguém vai comer até que ele chegue. Nada vai acontecer. Ninguém vai ser levantado rei. Ninguém vai ser levantado. Não existe bênção decretada. Não existe palavra liberada. Só irá acontecer no dia que você se alinhar ao propósito de Deus. No dia que Deus disser, é o teu dia. Vem, chegou a tua hora, chegou o teu momento. Olha, você está se perguntando, pastor, o irmão da minha direita recebeu a bênção, a irmã da minha esquerda recebeu a bênção, fulaninha que estava orando há pouco tempo, chegou na igreja agora, já casou, já recebeu o carro, já recebeu o green card, já recebeu os papéis, já recebeu a bênção. Irmão, o que te importa, irmão? O que te importa, o teu tempo é diferente do tempo dela, é diferente do tempo dele. O teu tempo é o tempo de Deus. E eu vou te falar uma coisa, não se irrita, não fica triste, não murmura, não se chateia, porque no dia que chegar a tua bênção, no dia que chegar o teu propósito, no dia que chegar o teu tempo, todos vão esperar até que você se sente à mesa, porque este é o dia que Deus escolheu para te abençoar, este é o dia que Deus escolheu para que você seja vitorioso, este foi o dia que Deus escolheu para que a tua bênção chegue sobre a tua vida, para que a palavra de Deus se alinhe sobre aquilo que Deus tem. E olha, irmão, não existe demônio. O diabo pode ficar roxo, o diabo pode ficar amarelo, ele pode ficar até endemoniado, ele não pode fazer nada contra a tua vida, porque dos céus houve um decreto. Hoje é o teu dia, o dia da tua vitória chegou, o dia da tua bênção chegou. Creia, dê glória a Deus, se alegre, regozije, porque é um tempo determinado para todas as coisas, diz Eclesiastes, debaixo desses céus. A tua vida está na mão de Deus, o teu propósito está na mão de Deus, a tua saúde está na mão de Deus, o teu tempo, o teu casamento, os teus filhos, os teus negócios, a tua bênção, irmão, está na mão de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus é poderoso, aleluia. Há um tempo, há um tempo, há um tempo, há um tempo. Há um tempo para a tua vida. Há um tempo determinado para a tua vida. Querido, eu fico pensando,
Se o povo de Deus, aleluia, se o povo de Deus entender que por mais que você não consiga enxergar, que por mais que você não consiga ver, que por mais que você não consiga identificar o que está acontecendo, Deus não perdeu o controle da tua vida, irmão. Deus não perdeu o controle da tua vida. Eu quero que você agora aí, você que está me ouvindo, coloque um pedido de oração. Coloque o seu pedido de oração. Aí mesmo na telinha, coloque o seu pedido de oração, escreva um pedido de oração. Enquanto você vai escrevendo, eu já vou estar terminando, eu quero orar por você. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu quero interceder pelo teu tempo, pela tua vitória. Se o tempo ainda não chegou de Deus para a tua vida, eu quero interceder para que Deus te dê força, para que Deus te anime, para que Deus fortaleça os teus pés e fortaleça a tua mão. Eu quero clamar a Deus para que Ele possa fazer você chegar mais além. Você não pode parar agora. Você não pode parar. Você não pode parar, você não pode parar, você não pode parar. Não, você não pode desistir, você não pode jogar a toalha, sair do ringue. Não, o diabo sabe que não pode vencer a tua vida. A única maneira dele fazer e ser vitorioso é se você desistir. Você precisa continuar lutando. Você precisa continuar na batalha. Você precisa continuar naquilo que Deus tem para a tua vida. Você não pode parar agora. Não. Você tem mais força. Ah, pastor, mas eu não consigo. Consegue sim. A Bíblia diz que Deus pode fazer muito mais além do que nós pedimos e imaginamos, de acordo com o poder dele que opera na sua vida. Deus tem o poder dele operando na tua vida. Deus tem o poder dele, em nome de Jesus. Muitas pessoas já estão colocando aí os pedidos de oração, processo na justiça, oração pelo ministério, oração pela família, pela vida espiritual, que Deus faça a vontade na minha vida, Jesus virá de encontro com a sua vida, eu creio. Eu estou lendo aqui os pedidos de oração, eu quero que você coloque, não seja tímido, coloque o seu pedido de oração. Mesmo que eu não leia todos os pedidos de oração, Deus sabe, Deus conhece. Deus te conhece. A Bíblia diz que antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, Deus já te havia separado. Então Deus sabe o teu pedido, Deus sabe o teu coração. E eu quero unir a minha fé com você. Já fechei a Bíblia, tá bom? A gente já está terminando. Mas Deus, ele precisa que você se exponha, ele precisa que você se abra, para que ele possa operar, para que ele possa entrar na tua vida. Irmão, você precisa de Deus. Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle da tua vida, irmão. Saiba disso. Você não entendeu nada do que eu falei aqui hoje. Saiba disso. Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu. Tudo parece estar um caos, tudo pode estar fora de ordem. Mas Deus não perdeu o controle da tua vida. Vamos orar? Vamos orar. Eu quero unir a minha fé com a sua. Eu quero, nesse momento, que a gente possa concordar. Temos aqui um pedido um pedido de trabalho, uma pessoa que está pedindo por emprego, porta de emprego, pela saúde. Outras pessoas que estão pedindo aqui, pessoas, eu creio, pastor, ore pela minha filha, pelo meu milagre, ore pelos meus filhos, glória a Deus, meu filho adolescente, a minha filha, que perdeu, que ela volte ao primeiro amor, glória a Deus. Queridos, são muitos pedidos de oração. E eu não quero desconsiderar nenhum deles. Restauração aqui de casamento, libertação de esposo. Olha, querido, não quero, em nome de Jesus, desconsiderar nenhum deles. Trabalho para o meu marido, amém. Pastor, são 40 pessoas em jejum, coloque elas nessa oração também, por favor. Tá bom, vamos estar orando por todos esses pedidos, mesmo que eu não fale o seu pedido em específico. Eu vou estar unindo a minha fé com você agora. Olha, querido, eu quero que você una, deixa tudo que você está fazendo aí, ó. Se você está na outra página aí do Facebook, se você tem outro telefone aí do lado, para por um minuto. Eu quero a tua atenção total agora. Me dá alguns minutos para a gente orar junto. Eu preciso que você
focalize comigo, eu preciso que você concorde comigo, eu preciso que você una a sua fé comigo e a nossa fé unida vai mover montanhas. Eu creio nisso, mas eu preciso da sua atenção total. Tá bom? Tá bom? Esquece aí o telefone, esquece a pessoa que está do teu lado, esquece o problema, aí se você está no trabalho, dá uma saidinha aí e vamos orar juntos, tá bom? Vamos lá, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus Cristo, Senhor, como teu servo, como teu pastor, como teu ungido, Senhor, eu creio nessa palavra que foi ministrada. Eu creio, Senhor, no tempo de Deus. Eu creio no discernimento das coisas de Deus. Eu creio que Deus já preparou, Senhor, água dentro da rocha, mesmo quando não vemos. Ele preparou um caminho, mesmo quando não há. Ele preparou uma saída, mesmo aonde eu não veja. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora por cada pessoa, por cada homem, por cada mulher, por cada pedido que foi colocado diante do Senhor, cada família, restauração no lar, restauração, Deus, na casa, Senhor, pedido de porta aberta de trabalho, saúde, restauração do primeiro amor, família, esposo, marido, mulher, filhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aonde houver uma vida, aonde houver uma pessoa, aonde houver agora, Senhor, um pedido, um coração aquebrantado, um coração contrito, meu Deus, agora eu uno a minha fé com esta pessoa e declaro a palavra de Deus, palavra de vitória, Senhor, que toda artimanha do inferno, que toda palavra do diabo, Senhor, que toda cadeia, Senhor, seja quebrada agora em nome do Senhor Jesus. Todo espírito contrário, espírito de morte, espírito de confusão, espírito de incredulidade, espírito de fracasso, de medo, de temor, espírito que está fechando as portas, espírito de incredulidade, eu repreendo a tua ação no povo de Deus, eu repreendo a tua ação em nome de Jesus. Estamos orando aqui por pedido de vício, pessoa que está viciada agora, Senhor, aonde estiver uma pessoa viciada agora, Senhor, quebra o poder do vício, quebra esse espírito que acorrenta, que aprisiona as famílias de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus. Pai, em nome de Jesus agora, eu declaro frustrado o plano do inimigo sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora, Pai, no nome de Jesus, agora, entra nessa casa, entra no meio desta família, Senhor, restaura esse casamento agora, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, visita esse adolescente agora, essa jovem, meu Deus, em nome de Jesus, esse filho rebelde, Senhor, agora, todo esse espírito de rebeldia, eu te repreendo, eu anulo a tua influência nesta casa, nesta família, agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, desperta, aviva esse coração, meu Deus, agora em nome de Jesus, xerecandalabacheve degadalahasúbia, rebachere mandorossobe degadahasúbia, recandorossobe ereba, sumeneve assuda cai, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo agora, Senhor, vai trazendo paz, Senhor, vai trazendo fé, Senhor, vai aumentando esta fé, vai aumentando, Senhor, o coração desta pessoa, vai enchendo agora, Senhor, de expectativa de milagre, expectativa, Senhor, de fé, expectativa de que algo sobrenatural vai acontecer, em nome de Jesus Cristo. Se você crê comigo, diga amém, amém, amém e amém. Eu queria também rapidamente orar, Senhor, abençoe essas 40 pessoas, Deus, que estão em jejum e em oração. Senhor, abençoe essas pessoas agora, em qualquer parte do mundo que elas estejam. Homens, mulheres, pessoas que se voluntariaram, ó Deus, para estarem diante dessa guerra, para estarem diante desse propósito. Senhor, toma a vida da tua serva Gabi nas tuas mãos. Senhor, continua usando a tua filha, dando graça, dando força. Continua, Senhor, mostrando a ela o caminho, abrindo portas, Senhor, dando, Senhor, a sabedoria que ela precisa, a unção do teu Espírito, para que ela possa, Senhor, continuar levando à frente esse projeto, para que ela possa continuar desenvolvendo essa obra, Senhor, porque ela foi chamada para coisas grandes, para coisas tremendas e extraordinárias. Senhor, eu declaro a bênção do Senhor sobre a Gabi, eu declaro a bênção do Senhor sobre os preletores que ainda vão ministrar a tua palavra, aqueles que vão cantar, que vão orar. Abençoa esses ministérios, Deus, pelo poder do teu nome. Nós declaramos a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém, queridos. Amém, amém e amém. Olha, foi um prazer enorme estar com vocês, compartilhando essa palavra. Eu estou honrado. Irmã Gabi, você é uma bênção de Deus. Sei que Deus nos uniu de forma extraordinária. Obrigado pela confiança. Obrigado pelo convite. E sempre que precisar, nós estamos aqui à disposição. Tá bom? Deus abençoe. Um abraço para todos, desde a Carolina do Sul, aqui em Charleston. Amamos vocês em Cristo e carecemos da sua oração, tá? Pela minha esposa, pelos meus filhos, e sei que Deus continuará fazendo coisas extraordinárias. Se você quiser acompanhar mais mensagens e palavras, você pode entrar no Facebook, no meu Facebook, aí através da irmã Gabi, pastor Gleise Rauel, e você pode nos acompanhar com as novidades que nós estamos sempre tentando postar, anunciar, fazer conhecido o que Deus está fazendo, tá bom? Beijão no coração, que Deus te abençoe. E lembre-se, Deus não enxerga, não olha como o homem olha. O homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Shalom. Deus abençoe.